Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, nós teremos uma revisão, tá? Para a nossa sondagem que vai acontecer amanhã, dos assuntos artigos, a letrinha R e a letrinha H, tá bom? Então, hoje é possível que essa aula seja só um pouquinho assim maior do que o normal, tranquilo? Então, vamos lá. Nós vamos começar revisando sobre os artigos, certo? Quando nós tivemos a aula sobre artigos, a prof fez uma introdução ao assunto substantivo. Por quê? Artigo, ele vai ser a palavrinha, tá? Que vai acompanhar o substantivo. Então, se ele vai acompanhar o substantivo, é interessante que a gente relembre essa ideia de substantivo. Porque vocês viram um substantivo, na verdade vocês já estudam substantivo há bastante tempo, mas viram ele na quarta unidade, eu acho, quarta unidade do ano passado comigo, tá bom? Então, olha só, gente, substantivo é tudo que dá nome a tudo que existe. Se tem um nome, se existe, se tem um nome, esse nome é substantivo. A prova pode dar certeza para você, tá bom? Então, tudo que existe e possui um nome é um substantivo, certo? E aí, nós temos várias famílias de substantivo, já que tudo que existe é um substantivo, o que vai diferenciar cada um deles? É a família a cada qual pertence, tá? Substantivo próprio, comum, primitivo, derivado, simples, composto, concreto, abstrato e muitos outros, tá certo? Bom, o nosso assunto mesmo é artigos, tá? Eu sei que muitos de vocês já estão feras nesse assunto, grande parte da turma já foi meu aluno ano passado, e ano passado nós trabalhamos bem direitinho, tá? Confeccionamos um dado bem legal para estudar artigo, não sei se vocês se recordam. Eu tinha o dado disponível, eu pensei, não, acho que eu vou disponibilizar para eles. Mas aí eu pensei já fazendo essa atividade ano passado. Porém, quem quiser, a Pro pode mandar essa atividade do dadinho, aí vocês montam para revisar. É só dizer, Pro, manda para mim a atividade do dado, que aí eu envio, tá bom? Eu tenho salvo aqui no computador. Mas olha só, gente, os artigos, eles são palavras que acompanham o substantivo, ajudando a defini-lo, tá? Eles dão uma ideia de gênero e número, ok? A prova vai mostrando aqui para vocês, vai clareando a mente. Já tem algumas semanas que nós estudamos sobre artigo, então eu vou relembrando, tá? Então, os artigos, eles são divididos em duas famílias. Dos artigos definidos, o, a, os e as, e dos artigos indefinidos, um, uma, uns e umas, certo? Eles são divididos assim. Deixa eu marcar aqui para vocês. Essa família aqui, marcar, são os artigos definidos. Essa família aqui, são dos artigos indefinidos, tá bom? Bom, gente, eu sei que vocês já viram esse assunto também, mas a prova vai recordar aqui com vocês. Gênero. O artigo, ele tem gênero, tá bom? Eu tenho artigos que eu uso para palavras femininas e tenho artigos que eu uso para palavras masculinas. Então, eu tenho que saber direitinho qual artigo utilizar para qual palavra, tá? Você já tem uma ideia do gênero masculino e feminino na hora da escrita, então a Pro está só mostrando o que vocês já conhecem, tá? Então, vou usar os exemplos que eu usei na nossa última aula. Cadeira, bolo, maçãs e pães. Então, eu tenho cadeira, bolo, maçãs e pães. Eu tenho esses substantivos. Todos esses aí são substantivos, tá bom? E aí, para acompanhar cada substantivo, eu tenho que observar se ele é masculino ou é feminino. Eita, os cachorros não é doido hoje. Deixa eu esperar um pouquinho ver se eles se acalmam. Pronto. Oxe, vou continuar. Então, gente, cada substantivo desse daí vai levar consigo um artigo diferente. Por quê? Nós temos que levar em consideração se o substantivo ele é masculino ou feminino. Pro, e como é que eu sei? É simples. Se combinar com o artigo a,
é feminino. Se combinar com o artigo o, é masculino. Preste atenção. Cadeira. Cadeira é um substantivo feminino. Qual é a prática da nossa fala? É pronunciar a cadeira ou o cadeira? A cadeira, não é isso, gente? Cadeira, cadeira é substantivo feminino. Bolo, eu digo a bolo ou o bolo? O bolo, não é? Se eu digo o bolo, então ele é substantivo masculino, certo? Maçãs, tá? São o que, gente? Feminino, eu digo as maçãs ou os maçãs? As maçãs. Perceba aí que teve uma variação agora, não foi? Ao invés de ser só o a, agora eu usei as. Por quê? Porque aqui é plural. A prova vai explicar a ideia de plural e singular para vocês novamente neste instante, tá bom? Então, a cadeira, as maçãs, o bolo, os pães. Substantivo masculino, masculino, uso o o. Substantivo feminino, eu uso o a. Substantivo feminino plural, eu uso o as. E substantivo masculino plural, eu uso o os, tá? Então, aí, gente, eu tenho uma família já dos definidos, não foi? Quase não foi proposital. Então, quando fala-se de gênero do substantivo ou gênero do artigo, tá querendo saber se aquela palavrinha é feminina ou masculina, tá certo? Só quer saber isso. Se combinar com a, é feminino. Se combinar com o, é masculino. Tranquilo? Então, vamos relembrar um pouquinho o número. Número, deixa eu fazer um ajuste aqui. Número. Vou utilizar os mesmos substantivos. Por que os mesmos substantivos, gente? Todo substantivo ele tem gênero, número e grau, tá bom? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre o que quer dizer número, certo? Quando se fala em número do substantivo, não é aquela ideia que a gente tem em matemática. Não ao pé da letra, porém, a ideia é quase a mesma. Quando fala de número dentro de português, está se referindo à quantidade, certo? Quando eu digo singular, eu estou me referindo à quantidade de apenas uma unidade. Tranquilo? Singular, apenas uma unidade. Plural, plural, duas em diante. Eu estou olhando aqui para minha mesa e estou vendo alguns pincéis de maquiagem. Então, eu tenho mais de um, certo? Então, de 2 em diante, deve ter uns 15 pincéis de maquiagem. Ou seja, eles estão no plural. Aí, perto de você, eu gostaria que você observasse algum objeto que tem mais de uma unidade. Se tiver aí próximo. Encontrou? Pronto. A pronúncia do substantivo para esse objeto, depende do nome dele, vai ser diferente, porque ele vai mudar, ele mudou de número. Eu tinha uma maçã e agora eu tenho umas maçãs. Então, sim, gente, o número ele altera a escrita, tá bom? Se altera a escrita do substantivo e o artigo é um amigo fiel do substantivo, vai mudar também a escrita do artigo. Olha só. Cadeira, bolo, maçãs e pães. Aqui eu tenho uma, então vai ser a cadeira. A cadeira, o a, vai ser usado aí porque é feminino, tá bom? Pronto, mas se tivesse duas, aí já mudaria, seriam as cadeiras. Bolo, masculino. Tá no plural ou singular? Singular, então o bolo. E as maçãs aqui, gente, elas estão no plural, então o artigo mudou. Pronto, toda vez que muda o número, muda o artigo? Isso. Se eu dissesse, gente, o artigo feminino no singular, quem é? Definido, feminino e singular, esse daqui. O artigo definido, feminino e plural, é esse daqui. Tá? Gente, se tiver o S é plural, tá bom? Então, qual é o par aqui? A no singular
A no plural. O no singular. Ri, menino. Esse daqui eu dei uma... Deixa eu apagar ele. Ai, eu amo esse apagador. Ele é demais. O no singular. O foi para o plural e ficou os. Então, artigo feminino no singular. Artigo masculino no singular. Artigo feminino plural e artigo masculino plural. Gente, tem como eu usar os bolo? Não, não é coerente. O bolo ou os bolos. Tranquilo? A maçã ou as maçãs. Tá bom? Então, era só para relembrar para vocês essa ideia de número. Tranquilo? Número é quantidade. A ideia de quantidade. Se eu tenho um, é a ideia singular. Se eu tenho dois em diante, é a ideia de plural. Tranquilo, gente, essa ideia? Então, nós já conversamos sobre essa tirinha. Vamos falar sobre a classificação. Os artigos eles são definidos em duas famílias. Artigos definidos e indefinidos. Os definidos são aqueles que individualizam o substantivo que o acompanha. Isso quer dizer o quê? Que os definidos trazem uma ideia de maior definição, certo? E os indefinidos não definem muito bem, deixa a ideia vaga. Vai mostrar aqui. Prontinho, gente. Vamos lá. Para colocar alguns exemplos aqui para vocês. A primeira coisa, gente, é circular os artigos, tá bom? Então, vamos aqui circular os artigos. Circular não, vou só sublinhar, tá certo? Para ficar melhor para a gente. Pronto. Então, vamos falar aqui. Eu tenho a, uma, o e um. Eu tenho esses artigos aí. Eles estão acompanhando substantivos. Vou marcar aqui para vocês também. Eles estão atribuindo a esse substantivo uma ideia. Quando o artigo é definido, como é o caso do o e do a, eles atribuem uma ideia de maior definição, uma menina, tá? Quando é um artigo indefinido, como uma ou uma menina, um papagaio. Que menina, que papagaio? Ou seja, eles trazem uma ideia de indefinição, tranquilo? Por isso que eles fazem parte dos artigos indefinidos. Eles não definem o substantivo, não dão uma ideia mais precisa, assim como os definidos dão, tranquilo? Então, vamos para a família aqui. Vamos montar na nossa mente essa imagem, tá? Eu tenho O, a pró sempre começa pela letrinha O, porque foi como eu aprendi. Porém, você pode transformar em um novo método, você pode começar por qualquer uma dessas letrinhas. Se quiser começar pelo plural, fica a seu critério, tá bom? Então, eu tenho O. Eita, que eu sempre faço melequeira. Tenho O, A, Os e As. Tranquilo? Para as palavrinhas que são femininas e que ficam no singular, eu uso A. Para as palavrinhas que são femininas e ficam no plural, eu uso as. Do mesmo jeito, palavrinhas masculinas no singular eu uso o e palavrinhas masculinas no plural eu uso os. Então, esses 4 artigos que formam a família dos artigos definidos, tranquilo? Como, por exemplo, a flor é cheirosa, as flores são cheirosas. O aluno foi aprovado, os alunos foram aprovados. Se o substantivo mudar, o artigo também muda, lembram? Flor está no singular, então o artigo está no singular. Gente, se ele acompanha o substantivo, se o substantivo mudar, ele muda. Se o substantivo não mudar, ele não muda, tá bom? Então está no número singular, porque uma flor aí, não é? A flor traz a ideia de que não são muitas flores, então está no singular. As flores, opa, está no plural, então são mais de uma. Se o substantivo foi para o plural, olha o S aqui, o artigo também vai, tá bom? Do mesmo jeito aqui, o aluno, os alunos, tá bom? Então, eu gostaria que vocês pegassem essa ideia. Se o substantivo muda, o artigo também muda. A flor mudou, foi para o plural, pronto. Então, vai ficar como as flores, tá bom? E os artigos indefinidos?
uma, olha aqui, uns, umas. Quando é masculino singular, quando a palavrinha ela é uma palavrinha masculina e também está no singular, eu uso um. Quando é masculina e está no plural, eu uso uns. Quando é feminina, está no singular, uma. Quando é feminino no plural, umas. Isso na família dos indefinidos. Quando eu quero deixar a ideia mais vaga, não quero dar uma certeza, tá bom? Se vocês observarem os exemplos que a prova vai colocar, pronto, vocês vão perceber que a ideia que eles vão passar é uma ideia mais vaga, por isso que eles são artigos indefinidos. Olha só, gente. Ganhei uma bicicleta. Eu vi umas aves raras no zoológico. Um beija-flor estava no jardim. Fui comprar uns pães para o lanche. Então, não definiu, não disse como era a bicicleta, não disse quais aves foram vistas no zoológico, não disse qual era o beija-flor, em qual jardim, não disse que tipo era de pão. Então, eu quero que vocês observem essa ideia, que os artigos eles passam a ideia, tá bom? Vamos relembrar os artigos? O, a, os, as, indefinido. Um, uma, uns, umas, tá bom? Na nossa última aula também sobre artigo, nós praticamos um pouquinho. Vou colocar os definidos primeiro. O, a, os, as, tá bom? Então, o que a gente tem que observar? A família, que ele pertence, o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é plural ou singular, tá bom? O, qual é a família? Definido, o gênero masculino, tá bom? E o número singular. A, definido feminino singular, os, definido masculino plural, e as, definido, que é a família, feminino porque é o gênero, e tá no plural porque tem o S. Os indefinidos, uma, uns, umas, inde de indefinido, masculino porque acompanha substantivos masculinos, e singular porque representa apenas uma quantidade. Então, uma, indefinido a família, é feminino e está no singular. Agora, os outros vão estar no plural, olha só. Indefinido, masculino plural e indefinido feminino singular, tá certo? Encerramos o artigo, a revisão de artigos, vamos falar sobre a letrinha H. Então, a prova pegou só a parte principal sobre o uso da letrinha H, certo? Que a letrinha H, ela está presente nos dígrafos dentro da nossa língua portuguesa. Dentro dos dígrafos, tá bom? É onde ela ajuda a composição da consoante. A letrinha H não tem som, gente. Não tem som. E ela é utilizada no início de palavras, como a primeira letra, somente por causa da etimologia, por razões etimológicas, porque elas são originadas de outras palavras que vieram da língua latina, do latim. Tranquilo? Vimos muito bem sobre isso. Está bem fresquinho na mente de vocês que vimos mais recente. A Pro dedicou mais tempo aos artigos porque já tinha um tempinho que tínhamos visto, tá certo? Então, letrinha H inicia palavras por razões etimológicas, palavras que vieram de outro idioma, que vieram do latim. É utilizada nos dígrafos CH, LH e NH. A letrinha H não possui som, é a única letra do alfabeto português que não possui fonema. Fonema é som, tá bom? E a gente terminar a letrinha R, que também vai estar na nossa sondagem. A letrinha R ela é uma letra muito dinâmica, dependendo da posição que ela está dentro da palavra, ela pode ter um som diferente, tá? Tem uma função diferente. Quando está no início, a letrinha R ela vai ter o som mais forte, o som de dois R's. Porém, jamais deve ser usada o RR como primeira letra da palavra. A gente jamais deve iniciar uma palavrinha com dois R's, tá bom? Então, o primeiro é esse R aqui, de renda, é o R que a gente fala com a boca mais aberta e o som saindo. É diferente do outro R, que seria ra, ré, ri, ro, ru. Esse é ra, ré, ri, ro, ru. Então, o primeiro uso da letrinha R é no início das palavras, conferindo essas palavrinhas aí o som de dois R's, mesmo a gente não podendo começar a palavrinha com dois R's, tá certo? O segundo uso do R também é um som forte, tá bom? Quando a letrinha R está entre vogais. E aí você pode sim colocar os dois R's, tá? Se ele não estiver iniciando, você pode colocar. Se você quiser dar um som forte,
uso duplo R, como na palavrinha terra, carro, borracha, macarrão. Então, aí eu tenho os dois R's com o som forte. Porque no outro que era som forte eu não pude usar os dois R's, porque lá era início de palavras. Aqui não é, tá bom, gente? Aqui ele tá inclusive entre vogais, ó. Então tá tranquilo. Ele tá em locais diferentes das palavras, dá para usar. Só não pode usar dois R's quando é a primeira letrinha da palavra, tá certo? Esse foi o segundo uso. O terceiro uso, aí a letrinha R já tem um som diferente, tá? A letra R, quando é aplicada sozinha entre as vogais, assume um som diferente, o som de tremer a língua. Antes, ela estava em dupla, não é? Os dois R's, aí dá um som mais forte. Quando a gente está em união, a gente fica mais forte. A letrinha R também é assim. Quando ela está sozinha, o som é mais fraquinho e é aquele som que treme a língua, como na palavrinha arara, pera, canguru, ora. Então, essa família aí é aquela que faz a gente tremer a língua, tá bom? Ra, ré, ri, ró, ru. Tá certo? Esse seria o terceiro uso da letrinha R, que seria entre vogais com um som não tão forte, que é o som que faz tremer a nossa língua. E para a gente finalizar, quando a letrinha R está depois da consoante N. Isso mesmo, gente, olha só. Quando a letrinha R está depois da consoante N, nós nunca podemos duplicá-lo, tá certo? Nunca deve ser duplicado. Por quê? A letrinha N aqui, como a Pró comentou com vocês, ele já está desempenhando o papel do dígrafo, certo? E você não vai precisar duplicar a letrinha R, porque eu já tenho uma composição fonética da letrinha N. Olha só. Enrugado, rugado. Então, digamos que não tivesse esse prefixo que a gente chama, não tivesse esse prefixo N aqui. Ele ficaria como primeira letrinha da palavra, não é? A gente nunca começa uma palavra com dois R's, tá bom? Então, eu quero que vocês coloquem na mente de vocês que depois da letrinha depois da letrinha N, a gente não pode usar, tá bom? Nem duplo R, nem duplo R. E aproveitando que a Pro está explicando, já vou dizer, a gente também não pode usar duplo S não, tá? Depois da letrinha N, ou só um R, ou só um S, tá certo? Então, eu tenho aí enrugado, enroscado e enriquecer. Então, minha língua não tremeu, porém, eu usei só um R, porque essas palavras aí são palavras que foram compostas de prefixo, tá? Mas isso foge um pouquinho do nosso momento. Então, eu quero que vocês pensem que essas palavrinhas, nelas não foram utilizado duplo R, principalmente por causa da letrinha N, que já tem o som forte. Então, o que é que vocês têm que colocar na cabecinha? Que depois da letrinha N, a gente não pode usar o R em dupla, ele vai ficar sozinho mesmo, tá certo? Então, relembrando a letrinha R, a 18ª letra do alfabeto, é só para a questão de informação mesmo. Mudou muito até parecer com a forma de hoje, nós falamos na aula da letrinha R, quanto a letrinha R mudou. Tem dois principais sons, o que treme a língua e o que fala de boca aberta. O que treme a língua é o ra, ré, ri, ró, ru. E o que a gente fala com a boca mais aberta é o ra, ré, ri, ró, ru. Tá bom? Nunca inicie a palavra com dois R's e depois da letrinha N deve ser usada apenas uma letrinha R. Tranquilo, gente? Bom, pessoal, eu sei que foram muitas informações, mas aí vocês têm o tempinho de hoje para revisar essas informações, principalmente no livro, dê uma olhadinha no conteúdo, estude por nossas atividades que foram feitas em sala, tá bom? E se preparem para a nossa sondagem. Não vai estar difícil, se você se preparou, vai estar muito tranquilo para você realizar. Outra coisa, gente, no dia da sondagem de português, nós teremos também a sondagem de ciências. A Pro já fez a revisão de ciências terça-feira. Quem não pegou a revisão de ciências, vá lá no canal, ou então veja no grupo que os links ficam salvos. E veja lá a revisão de ciências sobre a água. A Pro passou uma atividade também. Essa atividade de ciências
Muitos coleguinhas já me enviaram. Eu vou postar um vídeo ainda hoje para vocês com a correção dessa atividade, tá certo? Eu não coloquei nesse vídeo para ele não ficar tão extenso, tranquilo? Mas eu vou colocar a correção dessa atividade de ciências também para vocês, tá bom? E nos vemos amanhã, tá? Amanhã, sabe que não tem aula, né, gente? A prova vai estar disponível para vocês no horário da aula. Vou estar lá disponível para vocês no horário da aula para tirar dúvidas de acesso e tudo mais. Vocês sabem que quem resolve essas coisas de acesso, login e senha da turminha de vocês sou eu. Então é só vir falar comigo que a gente vai conseguir. Tem um prazo, começa às 8 da manhã e termina às 19h30. Então, espero que durante o dia vocês verifiquem se tudo certinho com a senha, com o login e falem comigo cedo para se tiver algum problema, tá bom? Realizem tudo cedinho para já ficar livre, não é? Até porque vocês têm mais de uma sondagem a ser realizada, tranquilo? Então, meus amores, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.